Foi aqui que nós paramos. Vamos começar então a de hoje. Falando 6 passos é pra todo mundo que tá começando e tal, né? Esses 6 passos eles servem pra todo mundo, então não é necessariamente só pra desenvolvedores, não é necessariamente só pros nossos amigos devs e divas desse Brasilzão. Então se você pretende trabalhar remotamente, se você quer atingir isso de trabalhar remotamente, de receber em dólar, e você tá super no começo, a ponto de não ter nem escolhido uma carreira ainda pra você, então você pode, por exemplo, tanto programação, quanto design, quanto DevOps, quanto edição de vídeos, QA, se o seu macete, se o seu esquema for vendas, se você sabe traduzir, se você já tem um inglês fluente, perfeito lá e tal, melhor até do que eu estou indicando, e você consegue, e você quer trabalhar remotamente, você pode traduzir texto. Você pode escrever posts para a empresa, você pode gerenciar mídias sociais, tem a ramificação, a carreira, e tem várias carreiras, e dentro de cada carreira tem uma série de ramificações para você se especializar, certo? Então, aqui são dicas de coisas que você tem que ter em mente quando você quer evoluir nessa parte de eu preciso escolher uma carreira e eu preciso escolher uma ramificação, certo? Então aqui primeiro é o seguinte, descubra a área onde você tem mais facilidade. Eu comecei fazendo freelance remotamente e hoje eu trabalho para uma empresa americana remotamente. Eu digo, por que o primeiro item eu coloquei descubra uma área onde você tem mais facilidade? Olha só, na comunidade de desenvolvedores mesmo, tem muita gente que prega que você é assalariado e você não tem que codar no final de semana e que você tem que fazer a sua obrigação e que não sei o que. Eu concordo que você não precisa fazer mais do que a sua obrigação, só que esse negócio de você não codar no final de semana é o seguinte, isso eu falo em toda live, tem um momento em que eu falo isso. Quando você escolhe ser desenvolvedor, quando você escolhe trabalhar com TI, você está escolhendo ser estudante para a vida inteira. A vida toda. Você nunca vai deixar de ser estudante. Se você está fazendo faculdade hoje, achando que você vai terminar a faculdade, pegar um diploma e trabalhar a sua vida inteira sem precisar estudar, você está enganado. Você está tentando alimentar uma ilusão. Entendeu? Porque enquanto você trabalha com tecnologia que está sempre evoluindo, você não para de estudar, você estuda sempre. Então se você tem um emprego, e você tem um salário, e você tem ambições para sua vida, se você passa 8 horas do seu dia fazendo o que o seu patrão, o que a sua empresa pede para você fazer, quando é que você vai evoluir? Quando é que você vai aprender mais? Quando é que você vai adquirir novos conhecimentos, aprender a usar esse framework novo que tem muitas oportunidades no mercado e tudo mais? Cara, muitas vezes você vai precisar programar no final de semana. Não é toda empresa que vai querer investir no seu crescimento profissional. Nisso eu particularmente acho que muitas empresas brasileiras pecam em não investir no crescimento profissional do funcionário. Muitas empresas têm essa mentalidade de eu vou investir no seu crescimento para que você vá trabalhar para o meu concorrente que vai te pagar mais. Então eu não quero investir em você hoje, eu não quero investir em você porque depois você vai deixar de trabalhar para mim e eu vou jogar isso fora. Essa mentalidade, que infelizmente muita empresa tem, é uma mentalidade bem ultrapassada, né? Porque assim, se ninguém investir em você, se a empresa não investir em você, você vai ficar estagnado, né? E um profissional estagnado não é bom para empresa nenhuma. Então é aquele negócio, se a empresa não investe em você, você precisa investir em você. E você vai investir em si próprio trabalhando no final de semana, fazendo projetos paralelos, aprendendo coisas. E o que isso tem a ver com esse primeiro item? O que tem a ver é o seguinte, se você escolher uma área que você não gosta, você não vai fazer isso no seu tempo livre. E eu tô falando de experiência própria, porque é assim, se você tem a semana inteira para fazer a sua obrigação, que é o que te paga os seus boletos, se você tem a semana inteira para fazer isso,
Chega no final de semana em que você pode dar um destino pro seu tempo, que você pode fazer o que te der na telha, você vai falar, eu vou querer relaxar, eu vou querer descansar, eu vou querer ver Netflix, eu vou querer jogar videogame, eu particularmente adoro, entendeu? Então se você não gosta daquilo que você faz, você não vai optar por fazer aquilo no seu tempo livre. Se você não fizer no seu tempo livre, você não vai evoluir com tanta velocidade, né? Então, é ideal para você que está começando descobrir qual área você tem mais facilidade. Encontrou a área que você tem facilidade, o trabalho vai parecer brincadeira para você. E eu não tô falando isso no sentido de que você vai aceitar ganhar pouco. Eu tô falando isso no sentido de que enquanto todo mundo acha que é chato fazer aquilo que você curte, você vai falar, pô, eu curto. Então se eu curto, eu não vejo o tempo passar. Se eu não vejo o tempo passar, eu sou focado. Tô focado fazendo aquilo. E se você tá focado, você rende mais, você produz mais e você aprende mais. Quando eu tava aprendendo programação e eu era adolescente, um monte de amigos me chamavam pra sair, pra curtir. E eu ficava em casa aprendendo, consumindo conteúdo, né? E as pessoas, os meus familiares olhavam pra mim com uma espécie de dó, entendeu? Tipo, tadinho, passo o dia inteiro nesse computador, coitado. Mas eu tava me divertindo, porque eu tinha descoberto o que eu gostava de fazer. Então, aos olhos de todo mundo, o que eu tava fazendo era um sacrifício. Mas pra mim, o que eu sentia é que eu tava me divertindo com os desafios, com os problemas e com o aprendizado, entendeu? Agora imagina alguém falar pra mim que eu preciso ser um cozinheiro, que eu preciso estudar culinária, que é algo que particularmente eu não gosto de fazer. Cada minuto vai ser um sofrimento e eu não conseguiria evoluir por causa disso. É por isso que eu escrevi o primeiro item. Espero que você tenha captado. Dúvida, joga no chat. Ok? Segundo item aqui, ó, acompanhe os profissionais que são referências na sua área. É bem legal. O que nós fizemos na live passada foi, a minha intenção era, aprenda com os meus erros, né? Então se você quer seguir determinada área, se você quer seguir determinada carreira, tenta descobrir quem são as referências nessa carreira para você acompanhar essas pessoas nas redes sociais, porque as dicas dessas pessoas são importantes. Quando essa pessoa que você acompanha na rede social, que é referência na sua carreira, quando ela falar que determinada coisa é difícil, quando ela dá uma dica de que, olha gente, estuda isso aqui, isso tem um valor tremendo, por isso é legal você acompanhar os profissionais, né? Procure um mentor. Esse negócio é muito subestimado, as pessoas elas largam. É legal você, se você entende, se você é experiente na área que você trabalha, é interessante você reservar, é sempre interessante você contribuir para a comunidade, reservando um pouco do seu tempo, sendo mentor de alguém que precisa, né? Então, não dói nada você chegar numa pessoa que você entende que é mais experiente que você e pedir na humildade que essa pessoa seja seu mentor, nem que seja por um mês, sabe? Para te ajudar a tomar as decisões certas, sabe? Nem que seja para te ouvir por 5 minutos, uma vez por mês. Olha, eu tô fazendo isso, o que você sugere para o meu próximo passo? A ideia de uma mentoria é justamente para evitar que você tome decisões erradas. Saber a opinião de alguém mais experiente sobre o que você pretende fazer, sobre o seu próximo passo. Sabe quando você vai mergulhar sem saber se a piscina é funda? Com um mentor, ele já vai falar, olha, essa água eu entendo dessa água, essa água tá gelada, ao mergulhar de peito, porque eu já fiz isso antes, você vai sentir dor, porque a tensão superficial na área grande, na área maior do seu corpo, o impacto da tensão superficial vai fazer com que você sinta dor. Então já que você vai mergulhar nessa água, mergulha ou com os pés ou com as mãos, não mergulha de peito. Então a ideia de um mentor é justamente isso, tentar só te apontar para o caminho certo, não é um professor, é diferente, tá? Então não dói nada, o não você já tem, não dói nada encontrar pessoas experientes e perguntar se elas não podem ser seus mentores. Muita gente vai se sentir honrado com o seu pedido, tá bom? O não você já tem. Então procura um mentor que te ajuda muito. Faça amizades com pessoas que estão na mesma situação que você.
Esse tipo de coisa é justamente para... Aqui o objetivo é o seguinte, quando você escolheu a sua carreira e escolheu a ramificação, um dos seus maiores inimigos vai ser a vontade de desistir, o desânimo. Né? Não tá dando certo, é difícil, não tá dando certo, é difícil, não estão me contratando, estão me rejeitando, tá muito difícil, eu não consigo aprender, que não sei o que. Então você vai lutar muito contra essa vontade de desistir, largar a mão, né? Esse desânimo todo. Então você conhecer pessoas que estão na mesma situação é uma forma de um motivar o outro para que vocês não desistam, entendeu? Para que você não desista. Tá bom? E não tem vergonha de perguntar e pedir ajuda. Isso aqui é uma coisa que pega muito. A gente tava conversando hoje no Discord lá, né? Que tem muitas comunidades de TI no Facebook e tudo mais que trata o iniciante com ironia, tira sarro das pessoas. Eu fico muito chateado com isso. Eu fico com vontade realmente de xingar, sabe? Porque as pessoas elas não entendem que tem um ser humano ali do outro lado, sabe? E quando você entra numa comunidade que tem 15 mil pessoas e você faz uma pergunta de iniciante e você percebe que todas as respostas estão tirando sarro da sua cara, você percebe ali, você sente que você está sendo motivo de chacota para outras pessoas, meu, você não imagina o quanto é... Só quem passou por isso mesmo sabe o quanto isso... primeiro que isso inibe. A comunidade ela fica tóxica por causa disso. Isso inibe ninguém mais vai querer perguntar nada. Porque as pessoas vão falar, eu não vou perguntar lá não, porque as pessoas vão tirar sarro de mim. Entendeu? Então não tenha vergonha. Tenta passar por isso. A ideia no código falado, quando eu fui criar as regras da nossa comunidade, é justamente, antes de mais nada, respeitar todo mundo. E independente do seu nível de experiência, nós todos somos iguais. Nós todos somos iguais no sentido de que ninguém sabe tão pouco a ponto de que não pode ensinar e ninguém sabe tanto a ponto de não ter nada para aprender. Todo mundo é aluno, todo mundo consegue se ajudar em alguma coisa, entendeu? Então, por mais que existam comunidades tóxicas em que as pessoas vão tirar sarro, podem tirar sarro, não tenha vergonha, sabe por quê? Porque você tá lutando a sua luta. O seu objetivo, pedra no caminho você sabe que você vai ter. Eu sei que tá até parecendo um pouco... Tá até parecendo um pouco motivacional, / autoajuda e tal, mas eu não tô tentando tirar dinheiro do seu bolso. Eu tô tentando motivar você mesmo. Eu tô tentando passar um pouco da minha experiência pra você. Então, coloca na cabeça que ninguém tem nada a ver com a sua luta. Você com você mesmo, com o objetivo de atingir o ponto alto da sua carreira. Você tá na sua própria corrida, tentando evoluir, tentando conseguir um trabalho, tentando pagar suas contas, tentando crescer profissionalmente. Cara, brasileiro se dá muito bem trabalhando pra fora, trabalhando pra empresas do exterior, sabe por quê? Porque nós somos raçudos pela própria natureza. Nós estamos acostumados a ralar e não prosperar. Nós estamos acostumados a trabalhar demais e não prosperar. Então quando você começa a trabalhar pra fora, você leva essa raça de trabalhar bastante e você leva essa coisa que é normal do brasileiro e você percebe que você começa a prosperar. Você percebe que você começa... Uma coisa que é muito raro pro brasileiro. Você percebe que você começa a ganhar mais do que você gasta. Isso é muito legal. Quando você tiver a dúvida e falar assim, poxa, o Google não tá me ajudando, eu tô tentando aqui, mas não tá me ajudando, eu vou entrar numa comunidade e vou perguntar. Não se preocupa com o que as outras pessoas vão pensar. Pensa na sua luta. Se alguém ver essa minha pergunta e alguém tiver a decência de me levar a sério e responder a minha pergunta, eu vou ser grato e vai ser útil pra mim. Então... não tenha vergonha de perguntar não. Nessas horas é legal você se colocar na pele de uma criança. Uma criança na hora de perguntar, ela não tá nem aí com o que você vai achar. E é assim que a criança acaba virando um adulto. Aprendendo. Você teve um dia que você não sabia usar um garfo. E alguém te ensinou, a sua mãe, seu pai, te ensinaram a usar um garfo.
certo? Sabe qual que é a diferença entre aquele menino que não sabia ou aquela menina que não sabia usar um garfo e a pessoa que está assistindo essa live agora? A diferença é que aquela criança não tinha medo do que as outras pessoas iriam pensar das perguntas que ela fazia. Então tenta eliminar essa vergonha da sua vida e pergunta na cara de pau. Uma coisa que faz parte da minha personalidade é que eu falo muita merda. Eu falo muita besteira. As pessoas sabem disso. As pessoas elas acham até muito difícil distinguir quando eu tô falando sério e quando eu tô brincando. Porque eu não tenho vergonha de falar besteira. Eu não tenho vergonha de me expor nesse sentido. Eu não tenho medo do que as outras pessoas vão pensar daquilo que eu tô falando. Então faz parte da minha personalidade, mas para eu adquirir essa personalidade, eu tive que me policiar muito de... Quer saber, eu vou me jogar. Quer saber, eu vou falar mesmo. Sabe quando você tá no grupo do WhatsApp e alguém joga uma fake news? Quer saber, eu vou falar que isso é fake news, pra poder orientar as pessoas. Eu sou aquela pessoa que não fica quieta quando tem algo a dizer, mas também eu não tenho vergonha de admitir que eu tô errado e de mudar de opinião. Então eu tento tirar o ego, eu tento tirar o orgulho, mas eu tento manter essa pureza, essa ingenuidade de perguntar sem medo do que vão pensar, ok? Terminou o nosso timer, a gente vai passar para o próximo slide agora.